Numa cidade pequena e esquecida pelo tempo, havia uma casa abandonada na Rua dos Andrades, conhecida por todos, mas temida por muitos. A velha construção era marcada por janelas quebradas, uma porta que rangia ao vento e paredes cobertas de musgo, com histórias que circulavam de geração em geração. Diziam que lá era onde tudo começava, um começo que nenhum morador ousava investigar. Até que, um dia, um grupo de jovens decidiu descobrir por que aquela casa era considerada amaldiçoada. Eu aposto que é só uma história inventada, disse Rafael, o mais cético do grupo, enquanto olhava para a casa, iluminada apenas pela luz pálida da lua. Não tem nada demais aqui. Eu não sei, tem algo errado com esse lugar, respondeu Clara, com os olhos fixos na porta enferrujada. Ela sentia um calafrio subir pela espinha, mas se forçou a parecer corajosa. A casa está viva. Viva? Clara, você está ficando maluca? É só uma casa velha, disse Daniel, tentando esconder seu próprio desconforto, embora a sensação de peso no ar fosse impossível de ignorar. Eles empurraram a porta com dificuldade, o som de ferro rangendo ecoando pelo silêncio da noite. A casa parecia estar esperando por eles. Quando entraram, a escuridão os engoliu e eles acenderam as lanternas. A casa tinha o cheiro de mofo e abandono. O piso rangia sob os pés e as paredes estavam cobertas de marcas de um tempo esquecido. Não havia móveis, mas a sensação de que algo ainda estava presente era palpável. Olhem isso, disse Rafael, apontando para a parede do fundo. Lá, algo escrito com tinta vermelha se destacava. É aqui que tudo começa. Clara engoliu em seco. Isso não é normal. Alguém fez isso aqui. Alguém que estava preso aqui. Ah, pare com isso, Clara, disse Daniel, tentando fazer graça para aliviar o clima. Nada demais. Vamos só investigar. E pronto. Mas enquanto avançavam pelo corredor escuro, começaram a ouvir sons de passos atrás de si. Passos leves, mas firmes, como se alguém estivesse os seguindo. O problema era que quando olhavam para trás, não havia ninguém. Vocês ouviram isso? Perguntou Rafael, com a voz mais baixa agora. Sim, mas deve ser o vento, disse Clara, já sem conseguir disfarçar o medo na sua voz. O grupo entrou em uma sala grande, que parecia ser a sala principal. No centro, havia um espelho grande e empoeirado. Clara se aproximou, mas ao olhar para o reflexo, não viu seu próprio rosto. Viu uma figura escura, algo indefinido, uma sombra que parecia se mover. Clara, o que aconteceu? Você está branca, disse Daniel, tocando no braço dela, mas Clara não conseguia se mover. O espelho a hipnotizava. Olhem no espelho! Ela gritou, mas quando eles se viraram, o reflexo da sala estava vazio. Não havia mais ninguém ali, apenas uma sombra escura que pairava no canto. De repente, a porta atrás deles bateu com força e uma risada baixa ecoou pela casa, reverberando nas paredes. Os jovens congelaram, sem saber o que fazer. Eu não quero mais brincar com isso, disse Rafael, começando a se afastar. Vamos embora, agora. Mas ao tentarem sair, descobriram que a porta estava trancada por dentro. Não havia chave. E então, o silêncio foi quebrado novamente. Mas desta vez, era mais profundo, mais ameaçador. Olhem aqui! Gritou Daniel, apontando para o canto da sala. Havia uma escada que descia para um porão. Eles hesitaram, mas algo os atraía para aquele lugar. Com o coração disparado, eles desceram, um degrau por vez. Lá embaixo, tudo estava em ruínas, mas algo chamou a atenção de Clara. Um caderno antigo, coberto de poeira, estava sobre uma mesa quebrada. Ela o pegou e, ao abrir, encontrou páginas rabiscadas com algo que parecia ser uma série de rituais, datas e nomes. As últimas palavras, no entanto, estavam escritas com uma caligrafia diferente. É aqui que tudo começa, onde o medo toma forma. Isso não faz sentido, disse Rafael, olhando para Clara, que estava paralisada. O que isso significa? Mas antes que ela pudesse responder, uma presença invisível os cercou. Algo os estava observando, e a casa parecia ter ganhado vida, vibrando com uma energia maligna. Vamos sair! Gritou Clara, mas quando olharam para a porta do porão, ela estava desaparecida. Tudo o que havia era uma parede sólida, fria e sem fissuras. De repente, as luzes começaram a piscar. Um som de sussurros finos e distorcidos encheu os ouvidos de todos. Eles estavam sendo observados por algo que não podiam ver, mas podiam sentir cada vez mais perto.
Uma risada sombria e rasgada preencheu o ambiente. Era como se alguém estivesse brincando com eles. Mas não era uma brincadeira. Era uma caça. Eles eram a presa. É aqui que tudo começa, murmurou Clara, antes de ser puxada para a escuridão. Quando os outros tentaram socorrê-la, a casa se fechou completamente, os consumindo na escuridão total. Ninguém nunca soube o que aconteceu com eles. Só se sabe que a casa ainda está lá, aguardando a próxima visita. Para você que ouviu a minha história, nunca se esqueça. Se alguma vez ouvir uma risada nas sombras, é porque o jogo já começou e você é a próxima peça.